Fala, minha gente, muito boa noite. Está no ar o Futebolês desta segunda-feira. Toda a repercussão do fim de semana a gente traz a partir de agora aqui dentro do JJ. Você tá bem, Flavinha? Tô bem, José, e você? Tudo ótimo. Imagina o fim de semana. Rapaz, que fim de semana, viu? 5 jogos no sábado, né? 5 jogos, 5 cearenses em campo. Teve muita coisa. Vitória importante do Fortaleza, uma derrota do Ceará que a gente não esperava uma derrota daquela derrota forma. dolorida, né? Ferroviário rebaixado. O Iguatu nas quartas de final da Série D. E o Floresta se safando. E o Floresta se safando. Perdeu, mas continua. Foi um resumão. Esse é o resumão que a gente vai falar a partir de agora aqui no Futebolês, né? Exatamente. Caio Costa já tá aqui. A gente começa falando do Fortaleza. Porque o Fortaleza venceu mais uma na Série A, caiu uma vitória importantíssima, um jogo que se caminhava para o empate, mas venceu no finalzinho. Assumiu a liderança, dormiu ali na liderança do Brasileirão, mas o Botafogo já reassumiu novamente. Mas que momento do Fortaleza, né? Que fase? Que momento do Fortaleza que fica até difícil você falar, às vezes, só sobre o jogo. Até porque o jogo já foi lá no sábado. Mas é mais um jogo marcante de como o Fortaleza hoje é forte. Explico, porque o Fortaleza foi muito dominante nos primeiros 25 minutos da partida. A gente tá vendo esse gol que foi corretamente anulado, com 1 minuto o Moisés já teve chance de marcar, o Pochettino vai ter chance, o goleiro do Bragantino, o Patrick, faz boas defesas, e aí o Fortaleza abre num time que estava pressionando muito o Bragantino, aproveitando o erro de saída de bola do Hurtado, lateral direito, o Kaiser serviu o Pochettino faz 1-0. Depois, o Fortaleza caiu de produção no segundo tempo, o Bragantino empata com um gol de pênalti, muita gente discute, eu acho que foi muito mais um vacilo ali do Pochettino, mas fazendo valer porque empatou o jogo, porque de fato cresceu. E o segundo tempo, é bom lembrar que o Fortaleza poupou 6 titulares do jogo contra o Rosário Central e o Bragantino também tirou 5 de quem jogou contra o Corinthians, né? Porque amanhã, inclusive com transmissão aqui na TV Jogadeiro, tem Corinthians e Red Bull Bragantino no jogo de volta da Copa Sul-Americana. Mas o Caixinha mexeu no time antes do Vojvoda no aspecto de botar os jogadores titulares. Colocou o Vitinho, colocou o Lucas Evangelista, colocou o Elinho, o time foi mais à frente e no terço final do primeiro tempo, do segundo tempo, já estava muito aquela coisa do o empate não é mau negócio. O Fortaleza não conseguia criar e o Bragantino até tem chances, uma delas, inclusive, com o Mosqueira muito clara, que o Tite tirou em cima da linha. Então, quando tudo se encaminhava para um empate, o Fortaleza descola um contra-ataque praticamente no último minuto e faz 2-1. Time que briga na ponta de cima da tabela ganha muitos jogos, às vezes, sem, entre aspas, merecer. Quando eu digo merecer, é muito relativo, porque se você não tem um erro de arbitragem mexendo, você merece ganhar o jogo. Não existe forma correta, estratégia correta para ganhar uma partida. Mas o Fortaleza encontra o resultado num momento que ele não era melhor em campo, que o Bragantino tinha as melhores ações, só que às vezes é uma questão individual, e aí eu vou entrar na ousadia que o Fortaleza teve lá atrás, de quando não precisava de ter um ponto a mais, viu no Breno Lopes aberto no mercado e trouxe o Breno Lopes. E aí, então, é um ponto de qualidade, é um cara que decide, e ele decidiu a favor do Fortaleza. Mais uma vitória que fez o Fortaleza dormir na liderança. Essa liderança acabou voltando para as mãos do Botafogo, que venceu o Flamengo no domingo, mas que não diminui em nada mesmo, a campanha absurda que o Fortaleza faz no campeonato, inclusive com esses detalhes. Fortaleza ganha jogos muitas vezes sem precisar jogar bem no sentido de ser muito melhor do que o adversário, a gente viu isso contra o Atlético Goianiense, contra o Vitória, sem precisar jogar o máximo, né? Jogando numa forma tranquila e conseguindo o resultado, e ganha jogos também contra adversários perigosos, no caso do Red Bull Bragantino fora de casa. Por quê? Porque mesmo não jogando melhor do que o adversário no segundo tempo, teve poder de decisão que a gente está vendo agora aí, passe do Kerv, que entrou bem no segundo tempo, para o gol do Breno Lopes, definindo a vitória do Fortaleza. Fortaleza venceu 8 dos últimos 9 jogos, né? E teve um empate contra o Criciúma fora de casa. É muito impressionante mesmo como o Fortaleza tem aproveitado bem. Depois da derrota lá para a equipe do Cuiabá, se reagrupou, usa esse termo inclusive, se recuperou na competição e por pontos perdidos o Fortaleza é líder do Campeonato Brasileiro ainda porque... O Fortaleza tem o melhor aproveitamento. O melhor aproveitamento, né? Ainda que não seja melhor. Líder por pontos ganhos, mas por pontos perdidos o Fortaleza... Lembrando que tem um jogo a menos. Contra o Internacional. Vamos ouvir o técnico Juan Pablo Vojvoda. O Caio também destacou bastante durante a nossa transmissão na Jangadeiro Band News FM a efusiva comemoração do Fortaleza ao fim da partida. Mas Vojvoda falou sobre mais uma vitória do Fortaleza na Série A. Que fue un juego aberto, un juego donde hasta último minuto estaba para um ou para outro, então isso cria uma certa emoção para os torcedores ou para a gente que está assistindo o jogo. Acho que, bueno, teve uma opção clara, faltando 5 ou 6 minutos o Bragantino,
y después tivemos o gol noso. Entonces, acho que se enfrentaron dos adversarios con ideas de ir para frente, de querer ganar o jogo. Y bueno, en este caso, parabenizar a meus jogadores por o rendimento que tiveram, por ganar este jogo importante para continuar com nosso caminho. O Caio vai continuar com a gente, porque daqui a pouco a gente fala sobre a derrota dolorida do Ceará na Arena Castelão para a equipe do Mirassol. Mirassol hoje líder da Série B do Brasileiro. Mas agora a gente vai dar uma olhadinha na classificação da Série A. Como a gente disse, Fortaleza é o segundo colocado. Tá na tela para vocês aqui, o Fortaleza com os 45 pontos mágicos que a gente sempre fala sobre na luta contra o rebaixamento. 45 pontos você se salva, o Fortaleza já conseguiu eles com 22 partidas. Botafogo é o líder depois da goleada sobre o Flamengo, 46 pontos. Palmeiras é o terceiro colocado, 41. E o Flamengo tem também 41. É o quarto colocado. Lá na zona de rebaixamento a gente tem Vitória na 17ª colocação, Fluminense, Cuiabá e o Lanterna Atlético Goianiense. Lembrando que o Vitória joga hoje empatando, o Corinthians volta para a zona do rebaixamento. Quer viajar na frota mais moderna do Brasil? Então pega o Guanabara e vai para todas as capitais do Nordeste nos novos Double Deckers. Você viaja com mais conforto, segurança e pontualidade com serviço leito ou semileito. Para comprar sua passagem da Guanabara, gente, é muito simples, né? Pode ser no site, no app ou na agência mais próxima. São mais de 2.000 destinos com ônibus novinhos. É por isso que o Brasil vai de Guanabara. Bora falar agora sobre Ceará. Eu estava no estádio, torcida do Ceará. Foi tão dolorido o resultado, foi tão dolorida a derrota, que ela não teve nem força, nem reação para reclamar. Foi mais assim um desânimo, tomou conta dos mais de 40 mil torcedores. Aliás, o estádio... Maior público da Série B. De novo, né? O Ceará mantendo a média a maior média do futebol brasileiro e da Série B, maior média de público. Nós estamos vendo aí, 1 minuto de silêncio, todos os jogos das séries A, B e C e D do Campeonato Brasileiro tiveram homenagens a Silvio Santos. Começou bem, Caio, mas depois o Ceará começou bem, mas depois perdeu a mão. E assim, é um misto de falta de sorte, com incompetência, com nervosismo. Parece em um jogo uma síntese do que é a campanha do Ceará na Série B desse ano. O time tem o melhor ataque da competição, mas às vezes desperdiça muita chance. Alguém vai dizer que é uma conta da sorte. O Muralha, por exemplo, faz grandes defesas e o Muralha não é reconhecidamente um super goleiro, embora para a Série B ele tem histórico de acesso no Curitiba e se torna um goleiro de um bom nível. Hoje então, é um dos grandes destaques da competição. Exatamente. De novo, erros defensivos bobos. O lance do gol é uma jogada cantada, o jogador cabeceia sozinho entre 3 defensores do Ceará e faz 1-0. Então, o ambiente que era todo a favor, toma-se um gol logo no início, num lance bobo de um time que é impressionante, não sai de campo sem sofrer gols. O Ceará só não sofreu gol quando venceu o Avaí em Florianópolis e um empate contra o Operário de Ponta Grossa. O resto do Ceará toma gol todo o jogo. E aí é difícil você criar estabilidade para o resto do time. Mesmo assim, o Sport foi 0-0 também. 0-0 contra o Sport, são 3 jogos. Você faz um jogo que o time não sente, o time vai para a pressão, o time tem chances para empatar o jogo ainda no primeiro tempo. No segundo tempo também tem muitas oportunidades, aí cai na falta de poder de decisão maior, mesmo tendo um ataque muito positivo na competição, mas é normalmente contra adversários mais frágeis. É goleada para cima do Ituano, é goleada para cima do Botafogo de Ribeirão, é fazer 3-1 no Guarani. E aí enfrenta o Mirassol, que lembra do que eu falei do Fortaleza, que você consegue vitórias quando não merece o resultado, mas é o que agradece a pontuação? O Mirassol é líder da Série B conseguindo ganhar um jogo como esse, que ele não fez por onde ganhar. Não mereceu ganhar, não jogou melhor do que o Ceará. O Ceará perde um jogo que ele poderia até empatar e a gente dizer que custou caro as chances perdidas, mas não era jogo que o Ceará fosse justo perder. Claro que vai ter a discussão de arbitragem, eu já adianto lá a minha opinião, para mim não é pênalti a favor do Mirassol, assim como não é pênalti que o Ceará pede em cima do Lucas Rian. Para mim não foram pênaltis. Mas também entra no que eu falei no começo do comentário, a síntese do que é a campanha do Ceará. Se você, além dos problemas, muitas vezes se terceiriza os problemas. O Ceará não está longe do G4 porque perdeu um pênalti, por exemplo, contra o Goiás discutível, porque perdeu para o Mirassol por um momento discutível. Ele está muito mais para um time que não tem o mínimo de estabilidade defensiva e que em jogos importantes contra times de melhor nível não consegue definir. Poderia ter definido contra o Santos, por exemplo, poderia ter definido no sábado, não definiu. E aí custa muito caro. Porque se fosse um jogo em que o Ceará não tivesse criado,
não quisesse acontecido, a gente ia entrar numa outra discussão. Agora, futebol, meu amigo, é isso. Futebol é o único esporte do mundo que um time tem todo o domínio em relação ao outro, cria mais oportunidades, tem o poder de estar o tempo todo em cima, mas o que decide o jogo é um lance. E nesse lance, melhor para o Mirassol. A gente tá vendo aí o Alex Silva descendo aos 51 minutos, pênalti do PV. Pênalti, para mim, bem questionável, para muita gente acha que é... O Léo Condé também fala isso, rapaz. Acho que é muito questionável. Jogo é um acho muito duvidoso. questionável. E aí, Léo Gamalho, né, para variar, lei do ex, tinham vários ex-jogadores do Ceará na equipe do Mirassol, Léo Gamalho, Yuri Castilho, Chico, todos esses jogadores passaram por aqui. Os três estão se abraçando na imagem. Exatamente. E aí o Mirassol, líder da Série B, porque conta também com o tropeço do Santos, né? A derrota do Santos para a equipe do Avaí. Em casa. Em casa. Dá uma olhadinha aqui na classificação, Flavinha, na Série B do Brasileiro, ó, será ficar mais distante, são 5 pontos agora do G4, né? Nono que colocado. começa com Mirassol, Santos, Novo Horizontino e América Mineiro. Com todo respeito, tá? Mas olhar para uma Série B e enxergar Mirassol e Novo Horizonte, pense num G4 sem graça. É um G4 bem sem graça. Sem graça. O Novo Horizontino é o segundo ano brigando pelo acesso. Brigando de novo, brigando de novo. O ano passado, na reta Até final, o último ele minuto não do jogo consegue. Ceará e Juventude, o Novo Horizontino estava subindo. É, e o Vila Nova também, né? Brigando Vila Nova ali. perdeu num ABC rebaixado para não subir. Ceará é nono colocado com 29 pontos. Ituano, Chape, acho que esse ano não escapa. Brusque e Guarani, que está reagindo, né? O Guarani está reagindo, mas ainda distante. Para o Guarani, para sair da zona do rebaixamento, são 6 pontos. Então, é muita coisa. Valeu, Caio. Valeu, gente. Um abraço. Valeu, Caio. Olha, na Série C tivemos definições. Faltou uma rodada para o fim dessa primeira fase, mas Ferroviário e Florestas já definiram seus futuros. Estão definidos os destinos dos clubes cearenses na Série C. Durou apenas uma temporada o retorno do Ferroviário para a terceira divisão nacional. A goleada por 4-1 sofrida diante do Náutico nos aflitos decretou o rebaixamento do Tubarão da Barra com uma rodada de antecedência. O Floresta também foi derrotado, perdeu em casa por 3-1 para o Atlético. Porém, com os demais resultados da rodada, o Verdão da Vila Manuel Sátiro garantiu a permanência na Série C para 2025 após uma campanha de recuperação. Ferroviária, hein, Ferroviária? Tava muito na cara, né? Mas agora se reconstruir e voltar ano que vem. E aí, fã do esporte, bora profetizar na Bet Nacional? Aqui, ó, a Bet do Vini Júnior, da Ludmilla e de todos os brasileiros, a plataforma perfeita para quem entende tudo de esporte fazer as suas apostas. Você conta com várias vantagens diferenciais que só você vai encontrar aqui na Bet Nacional. Saque rápido e seguro via Pix, suporte 24 horas com assistência online, jogos ao vivo com campinho interativo, para você acompanhar tudo e, claro, as melhores cotações em várias modalidades. Ó, o QR Code está aqui, link. Aqui o site, tá? Para você profetizar, vôlei, basquete, futebol, MMA, games e tudo mais. Aproveita que é tudo de forma 100% segura e confiável. Site tá na sua tela, ali o QR Code também. Faça já suas profecias na Bet Nacional, a Bet do Brasil, mas jogue com responsabilidade e para maiores de 18 anos. O Iguatu está nas quartas de final da Série D e vai disputar o acesso para a Série C. O Azulão eliminou o Manaus no sábado. O jogo lá no sábado e está nas quartas de final. O time cearense abriu o placar com o Otacílio Marcos. Na verdade, ele que marcou os dois gols do Iguatu na partida. Fez aí depois de pênalti para garantir essa vantagem inicial no primeiro tempo. Depois, Vitinho descontou pro Manaus, no Morenão. Esse jogo foi no Morenão. No jogo de ida tinha sido 2-2, empate. E aí essa vitória coloca o Iguatu nas quartas de final. Que campanha do Iguatu na Série D do Campeonato Brasileiro. E o Iguatu já sabe quem vai enfrentar. Esse é o mata-mata decisivo. Até aqui o Iguatu chegou, mostrou força e vai jogar contra o Anápolis. Quem sobe? Nós podemos ter aí uma troca. O Ferroviário cai para a Série D, o Iguatu passando pelo Anápolis vai jogar em 2025 a Série C do Campeonato Brasileiro, assim como já fizeram o Limoeiro, Guarani de Sobral, Itapipoca, Quixadá, esses times do interior que conseguiram chegar a disputar a Série C do Brasileiro, além, claro, do Icasa que chegou até a Série B também. O Iguatu decide em casa, então o jogo de volta vai ser no Morenão. A CBF ainda vai divulgar esses detalhes, a gente vai ficar de olho. Ficar de olho no Azulão e torcendo aqui pelo Iguatu. A gente está ficando por aqui, amanhã o Futebolês volta dentro do JJ, mas nas nossas redes sociais tem tudo a qualquer momento. A todo momento. Um abraço, Flavinha. Lá. Abraço, Jussa. Boa semana. Tchau, tchau.